E no versículo 17 nos revela, desde então começou a Jesus pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Nós sabemos que a palavra arrependei-vos, lá no original, na língua grega, ela significa, vocês já sabem disso, significa metanoia, justamente. A palavra metanoia, foi ensinado isso na última quarta-feira. Quem é que se lembra disso? Né, pastor? Depois que a Samanta falou, agora eu me lembrei. Amém, glória a Deus, antes tarde do que nunca, né? Então, metanoia, você não vai esquecer mais, que significado de metanoia é profunda transformação da mente. Da mente. A palavra metanoia, no sentido natural, profunda transformação da mente. Só que a palavra metanoia, dentro do contexto bíblico, ela significa profunda transformação da mente, que nos leva a uma profunda mudança de vida em Deus. Amém? E a palavra arrependei-vos no Antigo e no Novo Testamento, no grego, metanoia. Mas no Antigo Testamento, a palavra arrependei-vos, você vai encontrar convertei-vos no Antigo Testamento, você vai encontrar volte-se para Deus, que é o mesmo que no original está tudo arrependei-vos. Só que no hebraico, como vocês sabem, grego, metanoia, hebraico, que é a língua mais antiga, chuve, diga assim, chuve, de chover, vai, chuve, C-H-U-V. Essa é a palavra do original, arrependei-vos do Antigo Testamento, que significa voltar-se, retornar, né? Ou seja, voltar à aliança, voltar à presença, voltar ao propósito de Deus. Então, todas as vezes que nós encontramos a palavra convertei-vos ou arrependei-vos no Antigo Testamento, o significado original no hebraico significa voltar para Deus. Amém? Aí nós pegamos agora, hoje, a nossa pregação é sobre arrependimento. Vou ficar exclusivamente nessa parte. Aí se nós formos pegar o arrependei-vos do Antigo Testamento, e nós fomos fazer uma junção com arrependei-vos do Novo Testamento, porque um complementa o outro, nós vamos entender que arrependei-vos, na verdade, ela significa voltar, retornar para Deus, através de uma transformação profunda da mente que nos leva à presença de Deus, tá certo? Então significa isso, o sentido completo dentro da Bíblia, considerando o Antigo e o Novo Testamento, significa voltar, né? Arrependei-vos, original hebraico, voltar, retornar, e original grego no Novo Testamento, metanoia, profunda transformação da mente. Então, é voltar para Deus através de uma profunda transformação da mente e do coração, que vai nos levar a uma mudança de vida em Deus. Isso é a palavra arrependei-vos. Isso era a pregação de João Batista e também a pregação de Jesus. Aqui em Mateus 4 nós vimos, versículo 2, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Isso aqui aconteceu logo depois que Jesus foi batizado no Jordão. Depois que ele foi batizado no Jordão, ele, ouvindo que João Batista estava preso, agora ele voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, aonde ele morava, aonde ele foi morar após o seu nascimento em Belém de Judá, a Bíblia está dizendo, versículo 13, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra de morte, a luz raiou. Então isso aqui era para que se cumprisse o que foi profetizado em Isaías capítulo 9, que ele disse que na região da terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, ou seja, Cafarnaum, quando Isaías ele deu esse endereço, Isaías ele deu o ponto de referência, ele disse que era terra de Zebulon, terra de Naftali, próximo ao caminho do mar da Galileia. Então,
os historiadores, eles foram verificar onde é que ficava esse endereço, isso agora 700 anos depois que Isaías profetizou, e o endereço caiu justamente dentro de Cafarnaum. Cafarnaum, diga assim, Cafarnaum. Ai meu Deus, acorda, povo de Deus, pelo amor de Deus. Cafarnaum. Foi o endereço, foi a indicação, foi o ponto de referência dado por Isaías aproximadamente 700 anos antes, quando no capítulo 9 de Isaías ele profetizou que na terra de Naftali e Zebulon, junto ao mar da Galileia, então iria-se as trevas, os que estavam se assentados nas trevas, sobre eles viria uma grande luz. E Jesus, quando ele começou seu ministério, ele saiu da sua cidade natal, chamada Nazaré, e ele foi para Cafarnaum, onde a partir dali passou a ser a base, a sede do ministério de Jesus. Portanto, se de agora em diante alguém te perguntar onde é que ficava a sede do ministério de Jesus, assim como a sede do ministério da Igreja Justidei hoje fica no José Walter, em Fortaleza, a sede do ministério de Jesus ficava em Cafarnaum. Se alguém perguntasse onde é que fica a Igreja de Jesus, a Igreja de Jesus ficava em Cafarnaum. Se você não sabia disso, fique sabendo agora e mandam glória para Jesus. Pois bem, Cafarnaum sendo a sede agora do seu ministério, Jesus saía por toda a Judeia, por toda Jerusalém, por toda a região. Ele pregava o evangelho, curava os enfermos, libertava os cativos. E quando ele queria voltar, ele voltava novamente para Cafarnaum, onde era a sua sede, a sede do seu ministério. Quando Jesus estava sem agenda, quando não tinha nenhuma agenda, Jesus, então onde você poderia encontrar Jesus? Em dois lugares. Primeiramente, ou em Cafarnaum, ou se ele estivesse em Cafarnaum, ele estava no deserto, dentro das matas, orando. Ou ele estava no deserto orando, ou ele estava em Cafarnaum, na sede do seu ministério. Agora, observe versículo 16, que diz: o povo que estava assentado em trevas. O povo que estava assentado em trevas. Então, o povo está falando no singular. A palavra povo é coletivo de pessoas. Muitas pessoas, coletivo povo. Mas aqui está se referindo ao singular, o povo que estava assentado. Não estava falando assentados no plural, está falando assentado no singular. Esse povo que estava em trevas viu uma grande luz. Então eles viram, eles viram uma grande luz. E aos que estavam assentados, observe agora que não está mais falando o povo no coletivo, que estava assentado no singular, mas agora está falando aos que estavam assentados, agora está se referindo ao plural. Ou seja, quando falava povo, estava falando unidade, estava falando a cidade, estava falando aquele grupo de pessoas de Cafarnaum, eles estavam assentados, ou seja, o povo como um só estava assentado sobre as trevas, e eles viram uma grande luz. Porém, em contrapartida aos que estavam assentados na região, agora não está mais se referindo ao povo como um, mas está referindo aos que estavam assentados, ou seja, cada indivíduo, está se referindo a cada pessoa. Quanto na primeira expressão está se referindo ao grupo, a segunda expressão está se referindo ao indivíduo. A segunda expressão está se referindo à pessoa, está se referindo ao Olivelto, está se referindo a Vânia, está se referindo a Vaneide, está se referindo ao Osmar, está se referindo ao Adriano. Então, a esses que estavam assentados na região e sombra da morte, agora não é em trevas, agora é sombra da morte, porque o povo, a cidade de Cafarnaum estava assentada em trevas, escuridão,
trevas, estavam em pecado, na ignorância espiritual, estavam sem salvação, mas agora fala que as pessoas, que cada indivíduo, eles estavam assentados na região e sombra de morte, ou seja, as pessoas estavam vivendo uma vida tão longínqua de Deus, estavam vivendo uma vida tão afastada de Deus, de tanta ignorância espiritual, que elas estavam passando pelo vale da sombra da morte. Eu digo que essa morte aqui não era só física, mas principalmente uma morte espiritual. Aí o que é que diz? A luz raiou. Enquanto na parte A do versículo 16 fala que eles viram uma grande luz, o povo, a cidade, Cafarnaum, viu uma grande luz. Na parte B do versículo diz que agora povo, que cada pessoa, que cada ser humano, cada homem, cada mulher, cada criança, cada indivíduo, agora sobre eles a luz raiou. Diga assim: ver a luz é uma coisa, e a luz raiar sobre cada pessoa é outra coisa. Porque quando Jesus chegou em Cafarnaum, inaugurando seu ministério terreno, a cidade de Cafarnaum, ela viu a luz. A cidade viu a luz. Mas quando a luz chegou aos que estavam assentados, quando a presença de Deus através do Filho chegou aos que estavam assentados na região de sombra de morte, agora não é que eles viram a luz, é que agora a luz raiou. Ora, se a luz raiou, eu entendo agora basicamente, se você parar apenas para pensar, não precisa fazer estudo, não precisa abrir atlas, basta você parar para meditar um pouquinho sobre raiar a luz, você vai entender de imediatamente que quando a luz ela raia, a primeira coisa que vem à nossa mente é que alguém foi iluminado. Quando a luz vem raiar, alguém foi iluminado, e agora aquele que estava em sombra e escuridão, e no vale da sombra da morte, então sobre ele agora saiu a sombra, saiu a escuridão, portanto saiu a ignorância espiritual, portanto saiu a decadência do homem em relação à comunhão com Deus, portanto agora o homem agora que não tinha esperança, agora começou a surgir uma esperança, não tinha alegria por desconhecer ao Deus verdadeiro, agora que eles estão passando a conhecer ao Deus verdadeiro a partir de Jesus, agora eles começam a ter uma alegria, porque agora tem esperança, e começa a surgir uma fé, mas não mais uma fé nativa, mas uma fé sobrenatural, ou seja, a partir do momento que Jesus saiu de Nazaré e colocou a planta dos seus pés em Cafarnaum, e agora eles estavam vendo Jesus pregando o evangelho do reino, agora eles estavam vendo Jesus libertar as pessoas dos demônios, curar os enfermos, sarar os leprosos, e agora estava vindo uma esperança. Será que esse é o Filho de Deus? Será que esse é o Messias esperado? Olha aí os que estão endemoniados agora sendo libertos, olha aí os que estão enfermos e não tem solução, não tem médico, não tem remédio, não tem ciência avançada, mas olha aí aquele que vem em nome do Senhor curando os cegos, abrindo a boca dos mudos, abrindo os ouvidos dos surdos, levantando os paralíticos. Olha aí aquele que vem em nome do Senhor agora. Então agora Cafarnaum que estava sem esperança, por isso que estava em treva. Cafarnaum que estava em morte espiritual, por isso que estava em sombra de vale de morte. Cafarnaum que não tinha esperança, agora a luz raiou. Agora a luz raiou sobre... Sabe o que eu aprendo com isso? Eu quero deixar aqui que quando a presença de Jesus chega, o que está escuro, o que está obscuro, ele começa a ser iluminado. Porque quando está escuro a tristeza, quando está escuro a doença, quando está escuro o espírito está atrofiado. Quando está escuro a pessoa está sem sensibilidade espiritual. Quando está escuro a pessoa não enxerga espiritualmente um palmo além do seu nariz.
Mas a partir do momento que a presença de Jesus chega, eu não digo só em Cafarnaum, mas eu venho dizer que Cafarnaum, aquele lugar lá escuro, eu digo que Cafarnaum muitas vezes é a tua casa que está esquisita, está estranha, está com a atmosfera fúnebre, está naquela mesma rotina e você não tem mais, de repente você tinha fé por algo e sua fé já se acabou. Então eu digo que Cafarnaum é situação de sombra, de vale de morte, é situação de aspecto fúnebre, é falta de esperança, ainda que você conheça a palavra, ainda que você frequente os cultos, mas você sabe aqueles dias que parece que tudo está obscuro, você sabe aqueles dias que parece que ainda que o sol natural da natureza esteja raiando, mas mesmo assim parece que está tudo em treva, você sabe aquele dia que você não consegue dar 2 passos aprumados à sua frente. Então essa é a Cafarnaum espiritual, a Cafarnaum simbólica a qual eu me refiro agora. Mas deixa eu declarar sobre a vida de alguém aqui que perante aí essa situação de vale de sombra de morte, eu digo em nome de Jesus, eu declaro que a luz vai raiar. Essa situação que a fé já acabou, eu declaro em nome de Jesus, a luz vai raiar. Essa situação de escassez material, escassez financeira, eu declaro, a luz de Cristo vai raiar. Essa situação aí de escassez espiritual, você não sente mais a presença como sentia antes, você não tem desejo de orar como você tinha desejo antes, você não sente mais vontade de ler a Bíblia como sentia antes, você está vivendo uma verdadeira sequidão espiritual. Mas debaixo dessa palavra eu declaro, a luz de Jesus vai raiar, a luz de Jesus raiar. Não é que você vai ver a luz, porque muitas vezes você tem visto a luz, mas o que você precisa não é só ver a luz, o que você precisa é ser irradiado por essa luz. Aí. Porque o verso 16 diz que o povo, como um todo, eles viram a luz, mas aqueles que estavam assentados em sombra de vale de morte, sobre esses a luz raiou, a luz raiou. Ou seja, tem gente que vê a luz brilhar, tem gente que vê a luz acender, mas tem gente que é alcançado pela luz. Tem gente que ele não só vê a estrela cadente passando, mas ele é contemplado com a luz, com o brilho da estrela na sua vida. Ele não só vai ver bem, somente vê o brilho da luz de Cristo, ele não somente vê o brilho da luz de Deus nas outras pessoas, mas essas pessoas aqui a qual Jesus se referiu, a qual o escritor Mateus se referiu, essas pessoas, elas foram protagonistas dessa luz, ou seja, elas próprias também brilharam. Hoje eu não estou pregando hermenêutica, não estou pregando escatologia, não estou pregando o livro do Apocalipse, eu estou pregando a revelação segundo o Espírito Santo. Ele dará a revelação sobre todos aqueles que buscam. Verso 17... Desde então começou a Jesus pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Observe que quando ele diz arrependei-vos, ele dá um motivo. Qual é o motivo? Porque está próximo o reino do céu. Ele não está dizendo arrependei-vos para que venha o reino do céu. Não. Ele está dizendo arrependei-vos porque o reino do céu já está chegando. Ele não está dizendo para você se arrepender para manifestar um avivamento. Ele está dizendo assim, o avivamento está vindo aí, se arrependa.
Se arrependa, se arrependa. Ele está dizendo a salvação, se arrependa para vir a salvação sobre a terra, sobre Cafarnaum. Não, ele está dizendo a salvação já está chegando em Cafarnaum, na Judeia e Samaria, por todas as regiões, aos gentios e até aos confins da terra. Portanto, arrependei-vos, 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 para que quando o reino chegar, você está preparado. Arrependei-vos para quando o avivamento chegar, você está preparado. Arrependei-vos para quando Jesus voltar, você está preparado. Porque você se arrependendo ou não, vai acontecer. Você se arrependendo ou não, o avivamento vai descer. Você se arrependendo ou não, Jesus Cristo vai voltar. Mas o reino do céu é daqueles que se arrependeram. Ele está dando um aviso. Ele está dando um aviso. Ele saiu pelas ruas de Cafarnaum e toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra, dizendo: pessoal, eu tenho um aviso para dar. O reino do céu está chegando, arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque aquele que não se arrepender, aquele que não for como a criança, não será digno de entrar no reino do céu. Foi igual a pregação semelhante, a pregação dos dias de Noé. Ele disse: pessoal, está vindo um grande dilúvio que vai destruir toda a terra. Portanto, arrependei-vos, porque Deus mandou construir uma grande arca. E todos aqueles que entrar na arca se livrarão da grande destruição que haverá sobre a terra. Ou seja, Noé não estava pedindo o povo para se arrepender para vir um dilúvio, não. Noé estava avisando que o dilúvio já tinha dia e hora marcada e iria acontecer. Ele estava dizendo assim: arrependei-vos para que vós tenhais livramento. Jesus prega do mesmo jeito. João Batista pregava do mesmo jeito. Isaías, ao seu tempo, pregava do mesmo jeito. Jeremias, há mais ou menos 600 antes de Jesus nascer, ele pregava do mesmo jeito. Arrependei-vos, quando Jeremias pregava. Convertei-vos, retornam ao Senhor, porque o rei da Babilônia está vindo aí. É o que ele estava dizendo. Ele não estava pedindo o povo para se arrepender para o rei da Babilônia vir, não. Ele estava pedindo assim: arrependei-vos, porque quando o rei da Babilônia chegar, para que vós tenhais livramento. A pregação de João Batista, assim como a pregação de Jesus, assim como a nossa pregação, assim como a minha pregação hoje aqui é essa: arrependei-vos. Arrependei-vos porque está vindo coisa grande aí. Arrependei porque está vindo coisa boa aí. Arrependei porque está vindo novidade aí. Assim como está vindo novidade de Deus, está vindo bonança, mas está vindo destruição. Arrependei-vos para ter livramento da destruição, para ter livramento do tsunami, para ter livramento da grande tribulação e para que tenhais bonança em vossas vidas. Porque arrepende-se, eu estou dizendo aqui: arrependei-vos, para que Deus venha poupar da destruição e para que vocês venham ser bênção nas mãos do Senhor em tempos de avivamento. Arrependei-vos. Porque segundo a revelação do Espírito Santo para este tempo, está chegando o tempo em que uma parte da terra irá para a bonança e outra parte da terra irá para a destruição. Ou seja, uma parte da terra vai estar vivendo o grande avivamento e a outra parte da terra vai estar vivendo a grande assolação. A assolação que eu digo não é a grande tribulação, não é o anticristo. A assolação que eu estou dizendo é os princípios das dores. Isso que está sendo profetizado aí não é a grande tribulação, é o princípio das dores. Os maremotos que já estão acontecendo, os tsunami, os terremotos que estão acontecendo, não é a grande tribulação do tempo de anticristo, é a princípio das dores. Então, uma parte da terra vai viver nos princípios das dores, que não são poucas dores, apesar de ser princípio, pastor, mas não é princípio, aí é: pois pergunte a uma mulher, ou então você, mulher, que já teve filho, como é que foi o princípio das dores? Como é que foi o princípio? Você que é homem, quando for depois,
Você pergunta uma mulher que já teve filho, que já engravidou, pergunta a ela como foi o princípio das dores. Então, esse é o tempo dos princípios das dores. Porém, a pregação é essa: arrependei-vos, para que vós não venham cair nos princípios das dores, mas venha cair num tempo grandioso de avivamento, um tempo grandioso da manifestação da glória e do poder de Deus, para que vocês venham cair num tempo glorioso de honra, de almas rendendo a Cristo, de cruzadas evangelísticas, de você ser instrumento de levantar pessoas, de repreender potestade. Não é repreender demônio não, repreender demônio agora. Tempo de avivamento, os avivalistas, os pregadores, os missionários, os pastores, os profetas, eles serão instrumento para repreender potestade nas cidades, nos estados e das nações. Hoje é que a gente chega e diz para uma pessoa, em nome de Jesus, demônio sai. Mas em tempo de avivamento, o profeta de Deus, ele é levado para cidades, é levado para lugares estratégicos, para lá repreender a potestade que opera naquela nação. Quem deseja viver esse tempo glorioso? Quem deseja viver o grande avivamento? Arrependei-vos, porque já está próximo, já está próximo. Tanto está próximo a assolação, como está próximo o avivamento. Porque a palavra arrependei-vos não é só aquele remorso, aquele peso, a pessoa tem aquele remorso, ai que remorso, que dor na minha alma porque eu pequei. Mas o verdadeiro arrependimento bíblico, ele leva a pessoa à transformação de vida, à mudança de vida. Ele leva a uma profunda transformação da mente e do coração. O verdadeiro arrependimento bíblico, tanto do Antigo Testamento, que é retornar para Deus, como no Novo Testamento, que é metanoia, então se refere a uma profunda transformação espiritual que vai te levar a retornar à aliança com Deus, ao propósito com Deus e à presença de Deus. Isso que é arrependimento. E se nós formos olhar aqui para alguns personagens reais bíblicos, por exemplo, como Saul, ele pecou. Havia uma diferença gritante entre Saul e Davi. Os dois eram reis e eles foram reis de um tempo bem próximo, né? Um foi sequência do reinado do outro. Davi, ele foi o sucessor de Saul. Porém, nós sabemos que tanto Saul como Davi, eles pecaram. Mas quando Saul pecou, ele disse: o espírito saiu de mim, porque Saul estava atormentado por um espírito atormentador da parte de Deus. Ele entendia muito bem que o espírito do Senhor tinha saído dele, mas ele se consolava, ele se autoconsolava dizendo: eu pequei, mas ainda estou com a coroa. Eu pequei, mas ainda estou com as vestes reais. Eu pequei, mas ainda estou assentado no trono. Saul, ele se consolava disso. Porém, quando Davi pecou, ele escreveu o Salmo 51, e ele, arrependido no pó e na cinza, com panos de saco, ele disse: Pai, pequei somente contra ti, pequei. Então Davi, ele era sincero, ele não era melhor do que Adão, porque Adão colocou a culpa do pecado na mulher, mas Davi disse: eu pequei, somente eu pequei contra ti, Senhor. Eu te peço, Deus, que não retire de mim o teu espírito. Pode tirar a coroa, pode tirar as vestes, pode me tirar do trono, mas só não tira de mim o teu espírito. E aqui nós vemos aqui uma forma legítima de um verdadeiro arrependimento segundo a linguagem bíblica, onde nós vemos aqui, Davi pecou, Davi saiu da presença de Deus, Davi, nós sabemos que ele mandou matar Urias e adulterou com Betseba, mas depois que veio o arrependimento, ele
entrou no arrependimento bíblico, ou seja, ele voltou para Deus, ele voltou para a aliança, ainda que não tivesse mais trono, mas ele voltou para a presença de Deus, ainda que não tivesse mais coroa e nem vestes reais, mas ele voltou para o propósito de Deus. Se nós formos olhar para a ótica do Novo Testamento, nós vamos encontrar o filho pródigo, lá em Lucas 15, que ele se ensoberbeceu, saiu, perdeu a visão, se afastou da presença de Deus e pediu ao pai que desse parte da sua herança. E a Bíblia diz lá em Lucas 15 que ele saiu para uma terra longínqua, ou seja, longe do pai. Aqui simbolicamente, tipologicamente, o pai significa Deus, é a presença de Deus. Então o filho mais moço, ele se afastou tipologicamente, simbologicamente da presença de Deus quando ele foi para uma terra longínqua. Diz assim, uma terra longínqua, longe de Deus. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: por que você está numa terra longínqua? Venha para a presença de Deus que está aqui neste lugar hoje. Porque tem gente que está olhando para mim só com a pupila do olho, mas o olho da mente está lá não sei aonde. Está olhando para mim, parece um boneco. Está só com a pupila virada para o meu lado, mas não está nem me vendo, não está me ouvindo, não está entendendo nada. Por quê? Porque está que nem o filho pródigo. Porque a preocupação do filho pródigo, do filho mais moço, era mais com as coisas desse mundo do que com as coisas do alto. Ele estava mais preocupado nos seus bens, na sua riqueza pessoal, do que preocupado com a comunhão com o Pai. Ele estava mais preocupado em ter com que gastar por aí com as meretrizes, com as coisas que não edificam, do que estar na casa do Pai. Por isso que ele foi para uma terra longínqua. E quantos crentes não estão vivendo, estão na casa do Senhor, estão aparentemente ouvindo a palavra, mas estão na terra longínqua, porque está mais preocupado com as tuas coisas do que com a comunhão com Deus. Está mais preocupado com teus problemas do que com a casa do Pai. Está mais preocupado aí com os teus mimimis do que da comunhão com Deus. Aí foi o que aconteceu. Aí o filho pródigo gastou todo o dinheiro, gastou com as meretrizes. A Bíblia diz que veio uma seca sobre aquela região, e ele não tendo com que comer, então ele foi trabalhar apacentando porcos. E a escassez estava tão grande que ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam e ninguém o dava. Foi então que ele caiu em si e se lembrou: tantos trabalhadores do meu pai comendo bem e eu aqui padecendo necessidade. Eu irei, me levantarei, irei até meu pai e direi: pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado do teu filho, porém me deixa ficar em casa, nem que seja para ser como um dos teus empregados. Aí nós vemos aí um retrato de um verdadeiro arrependimento segundo a palavra de Deus. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, aliás, arrependei-vos, no grego, metanoia, profunda transformação da mente, ou seja, profunda transformação na maneira de pensar, fazendo retornar para a presença de Deus. Onde é que o filho pródigo estava? Estava na terra distante. E quando ele se arrependeu, qual foi a primeira coisa que ele pensou em fazer? Retornar. Retornar é arrependei-vos no original hebraico do Antigo Testamento. E o que foi que ele pensou? Eu vou retornar e vou dizer para o meu pai: pequei contra o céu e pequei contra ti. Ou seja, ele resolveu retornar para a presença, arrependei-vos do Antigo Testamento, e ele mudou a maneira de pensar, porque ele pensava antes era em ter riquezas para sair da casa do pai. O pai, simbolicamente aqui, é Deus. Então, o que ele queria era uma oportunidade para sair da presença do pai. Mas agora que ele está passando necessidade
e se arrependeu, agora ele não pensa mais em sair, mas agora ele pensa em voltar. Ou seja, aconteceu com ele agora um processo de metanoia. Então, arrependei-vos, é isso, arrependei-vos é isso. É dentro de um contexto em que você vai sentir o peso do pecado, mas não vai ficar só até aí. O peso do pecado que a pessoa sente vai fazer ela mudar de atitude, mudar de pensamento e voltar para a presença do Pai. Então é esse contexto da palavra arrependei-vos. E eu estou aqui hoje para, assim como João Batista, assim como Jesus, assim como os profetas da antiguidade, os profetas de juízo, os profetas de arrependimento, os profetas percussores, os profetas de consolação e de esperança. Eu estou aqui para dizer, da mesma maneira que eu digo arrependei-vos, eu digo porque está próximo. Arrependei-vos é uma palavra de encorajamento. Eu estou encorajando você a tomar uma atitude diferente. Eu estou te encorajando a mudar teu rumo de vida. Eu estou te encorajando a voltar realmente para o propósito. Que propósito, pastor? O propósito, tu não orava tanto. Volta para o propósito. As orações do meu dia. Volta para as orações do meu dia. Às vezes tu se levantava às 3, às 2 da manhã. Volta a se levantar na madrugada para buscar a presença de Deus. Quando antes de sair para o trabalho, tu não saía de casa sem antes orar. Volta para o propósito. Por que tu está saindo de casa sem orar? Antigamente não era tu que falava que não corredava os pés para fora antes de fazer ao menos uma oração? E por que é que tu se esqueceu do propósito? A palavra que eu digo para ti: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Volta para o propósito, volta para o pensamento anterior, retorna depressa ao primeiro amor, porque está chegando o reino do céu. Um aviso: está chegando o reino do céu. Volta logo, está chegando o reino do céu. Volta à presença logo de oração. E porque está chegando o reino do céu, faz logo uma aliança com Deus rápido, porque está chegando o reino do céu. Se você não ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia, porque está chegando o reino do céu. Se você lê agora não lê mais, então retorna para a palavra, porque está chegando o reino do céu. Volta logo, senão o reino do céu vai te pegar de surpresa. Volta logo, porque senão o reino do céu vai chegar como um ladrão. Tu não sabe a hora, tu não sabe o dia. Portanto, volta logo para a presença, volta logo para a comunhão, volta logo a oração das 3 da manhã, volta logo a oração antes de sair de casa. Começa a ler a palavra de Deus antes que o reino do céu para ti seja justiça. Arrependei-vos para que o reino do céu seja bênção. Arrependei-vos para que a chegada do reino do céu, em vez de justiça, em vez de juízo sobre a tua vida, seja bênção, seja honra, seja exaltação, seja alegria. Era isso que Jesus pregava e é isso que eu estou pregando hoje. Arrependei-vos para quando ele chegar, não seja o peso das suas mãos sobre a sua vida, mas seja a bênção, a honra, a exaltação de Deus para a sua vida. Quem está comigo aí? Quem que acredita nessas palavras? Quem está comigo? Eita! Pastor, antigamente eu sentia mais a presença de Deus. Arrependei-vos. Pastor, antigamente eu sentia mais a glória de Deus. Deixa eu te dizer que a culpa não é do pregador, a culpa não é do pastor, a culpa não é da pastora, a culpa não é de Deus. Se você não está sentindo a presença de Deus como sentia antes, a culpa é exclusivamente sua. Portanto, arrependei-vos. Volta depressa ao primeiro amor, às primeiras obras, às primeiras práticas. Quem que está disposto a sentir a presença de Deus agora?
Como tu sentia antes aqui. A outra faz ressair nessa hora. Arrependei-vos. Você vai dizer assim: a partir de agora, eu vou voltar a sentir a presença de Deus aqui neste lugar, como eu sentia antes, quando eu cheguei neste lugar. Vai, começa a adorar. Começa a adorar a Ele. Começa a adorar a Ele. Começa a glorificar a Ele. Começa a exaltar. Se apega a Ele aí. Faz alguma coisa. Deixa de ser religioso. Tu fica em pé aí na frente dessa cadeira. Ninguém vai roubar essa cadeira se tu sair de perto, não. Parece que botaram foi Durapox na cadeira. Que sejam quebrados os protocolos da formalidade e que venhamos encontrar Deus. Eu vou dar no máximo 5 minutos para tu se voltar para Deus. Eu dou no máximo 5 minutos para tu se arrepender e voltar para a presença. Davi era rei, mas na presença de Deus ele pulava, ele cantava, ele dançava, ele levantava as mãos, ainda que fosse estranho para um rei, ainda mais da época. Mas o mais importante para Davi não era o que iria aparentar. O mais importante para Davi era a comunhão com Deus.
Se entregue por inteiro. Se entregue por inteiro. Se der vontade de pular, pula. Der vontade de dar glória, dá glória. Se der vontade de correr, corra. Ou se der vontade de levantar as mãos para o alto, levanta. Mas seja feliz na presença de Deus. Seja espontâneo na presença do Senhor. Esteja rendido. Porque a oração não é tentativa de controle, mas é expressão do Espírito. Você nesse momento é a expressão do Espírito. Se o Espírito está alegre, expresse alegria. Se o Espírito está pulando, expresse pulos na presença de Deus. Se o Espírito está feliz, aplauda. Se o Espírito está feliz, grita, corra, canta, pula, faz alguma coisa. Tu é a própria expressão do Espírito Santo. A tua oração não é para dizer para Deus o que é que Ele tem que fazer. A tua oração é para expressar quem o Espírito Santo é. Eu quero ver quem está entendendo o mistério. Deixa eu ver quem é que está entregue. Quem que está rendido. Deixa eu ver quem é que está expressando a alegria do Espírito Santo aqui. Ó, ó, ó. O Espírito Santo, ele pula. O Espírito Santo, ele roda. O Espírito Santo, ele corre. O Espírito Santo, ele se move. O Espírito Santo dança. O Espírito Santo canta. O Espírito Santo se alegra. O Espírito Santo bate palma. Você é a expressão do Espírito. Faz o que ele está fazendo aí. Cadê quantos estão pulando? Deixa eu ver se tem alguém correndo. Deixa eu ver se tem alguém aplaudindo. Deixa eu ver se tem alguém cantando. Deixa eu ver se tem alguém rodando. Eu vou te ajudar. Eu vou dizer que é com o Espírito Santo que é que a gente faça e tu vai fazer. Deixa eu pegar aqui. Vamos expressar o Espírito Santo. Vamos expressar Ele, a presença divina. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Orabra, sorabra, calabra, sorabra. O Espírito Santo, Ele quer que você pule agora. Pula, igreja. Pula, igreja. Pula, igreja. Pula, jovem. Pula, idoso. Pula, igreja. Pula na presença. Pula na unção. Pula na unção. Pula na unção. Pula na unção. Roda na unção. Roda na unção. Corre na unção. Corre! Pula, corre. Pula, corre. Pula, corre. Pula, pula, corre.
Não são, pula não são, vai, não são, corre, corre. Pega essa pessoa do teu lado e corre. Vai, pega nas mãos da pessoa do teu lado e sai correndo na igreja. Vai. Eu vou contar de até 3, vai. 1, 2, faz aqui, ó. Corre. Vai, pega na mão dela, pula. Pega na mão dela e corre, vai. Ali vai até ali, volta, vai. Não são. Marcha. Aí, não são. Aí, pegou. Vamos correr. Corre, vai. Isso, corre. Eita glória. Não são, vai. Parece que tá doente, tá doente. Hã? Tá doente. O que é que tem as pernas? Tá doendo, né? Seja curado em nome de Jesus. Ai. Vai, Vaneide. Corre, Vaneide. Não são. Aí, pegou. Alguém perto aqui, ó. Pegou. Oi. É do Espírito Santo que eu estou falando, não é brincadeira não. Isso aqui não é dinâmica de célula não. É poder de Deus. Não são. Sai. Aí. Pega ali, ó. Vai. Eita. Vai. Pega na mão dela. Pula não são, corre não são, vai não são. 1, 2, 3. Fogo. Essa igreja vai aprender a ser pentecostal. Agora sim, agora. A aula hoje aqui não é na exegese não, é na prática. Ainda tem fogo aí? Tá doendo? Aí. A Mariazinha vai. Traz ela, Maria. A Maria. Para, Maria. Não é Maria o nome dela, não. Qual é o nome dela? Dona tua sobrinha aqui. Não é tua Maria? Pega na mão dela. Vai, só de leve, vai. Não são, vai. Vai, corre. As duas vai, ensina ela, vai. Faz o que o profeta está falando, rapaz. O profeta mandou foi Naamã descer o rio Jordão 7 vezes. E Naamã disse assim, viu, Alex?
E Naamã disse assim: mas não tem rio melhor para me descer, para que eu tenho que descer no Jordão? E quando ele desceu o Jordão 7 vezes, ele ficou curado. Vai, Alex, fica de pé, homem. Vai ficar curado. Vai. Espírito Santo, derrama mais poder. O terreno agora está preparado. O terreno agora está aquecido. Agora eu te peço, Jesus, por fim, derrama poder. Que os enfermos sejam curados agora. Os que estão doloridos sejam curados agora. Os que estão doentes sejam curados agora. Os que estão atormentados, em nome de Jesus, sejam curados. Toda enfermidade, toda dor, todo demônio, todo mal, em nome de Jesus, é uma ordem: saia! Agora, Jesus, aí, Miquel, aí. Agora, Jesus, que os enfermos já foram curados, agora que os demônios já foram expulsos, derrama a tua Shekinah. A tua Shekinah. Quem que está preparado aí para receber? Começa a receber agora aí, ó. Está descendo do alto uma forte chuva de unção. Está descendo do alto uma forte chuva de presença. Começa a receber aí. Começa a sentir aí. Começa a pegar aí. Começa a sentir. É fogo, é raios, é relâmpagos, é trovões, é poder de Deus, é a cura, é a libertação, é a unção, é avivamento. Receba, 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 receba poder de Deus, 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 poder de Deus. Receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba, 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 receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder nos pés, fogo 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 nas mãos, fogo na cabeça, fogo, unção, 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 unção. É uma noite de avivamento. Olha, olha, o Espírito de Deus já está derramado sobre este lugar. Olha, abre aqui a mão assim. Sinta
Sinta a presença de Deus. Feche os olhos. Sinta, respira, sinta, sinta. Ade. Aí atrás aí, ó. Receba mais, vai. Aí. Derramando a unção aí, ó. Segundo a minha palavra, receba essa unção. Se tem unção de Deus na minha vida, receba essa unção. Mais forte. Vem mais forte. Venha mais forte. Os céus estão rasgados sobre este lugar. Eu tenho plena convicção. Fogo. Tá muito forte, tá muito lindo aqui o negócio. Tá muito gostoso de se ver. Ei, aço. Saia! Saia! Anda na cama da raiva. Aí. Aí. Que os aplausos louvem e adorem o nome do Senhor Jesus.
E alguém que deseja se reconciliar com o Senhor. Pastor, essa palavra me tocou. Alguém que deseja se reconciliar, levanta as tuas mãozinhas santas aí. Mas alguém deseja reconciliar com o Senhor. Em nome de Jesus, aí eis os filhos de Deus que estão se reconciliando, estão voltando à tua presença. Oh Senhor, tira o nome do livro da culpa e coloca no livro da vida. Em nome de Jesus, apaga, Deus, joga tudo no mar do esquecimento. Em nome de Jesus, que eles sejam restaurados espiritualmente e fisicamente. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Glória a Deus.